E o papo de esporte de hoje é na prática. Corrida na esteira realmente funciona? Como a gente cuida uma lesão? É melhor correr na rua? O piso é muito duro? Para isso, estou aqui com o professor, coordenador do curso de Educação Física da UBRA, Daniel Galipe. Pode diminuir agora porque... Vou dar uma diminuidinha aqui, senão ele não aguenta chegar até o fim. Vou caminhar agora. Galipe, novamente. Vamos lá. Então, Galipe, como a gente estava falando aqui, a esteira, ela funciona, mas ao mesmo tempo ela pode ser prejudicial para quem tem problema em joelho, tornozelo. Como cadenciar isso? Vamos pensar algumas coisas, Patrick. A primeira coisa a ser entendida entre a diferença de tu correr numa esteira, caminhar numa esteira ou caminhar ou correr na rua, ela é brutal. Primeiro, a esteira, ela faz o movimento o qual tu precisa permanecer na posição. Na rua, não. Na rua, eu preciso empurrar o chão para trás. Então, neste primeiro item, a gente já entende que correr na rua, caminhar na rua é mais intenso do que correr ou caminhar na esteira. Qual é o outro detalhe? A esteira tem um sistema de amortecimento, coisa que a rua não tem. Então, este processo de estar na esteira, para as pessoas que podem apresentar algum tipo de problema, ela é um pouco mais benéfica porque ela alivia um pouquinho a passada a qual a pessoa tem na esteira. Isso é tão verdade, Patrick, que os estudos têm demonstrado o seguinte: se nós formos mudar ou treinar uma pessoa que vai correr na rua, treinando ela em esteira, de duas uma. Ou a gente faz uma velocidade um pouquinho maior na esteira, ou nós vamos ter que fazer uma pequena inclinação na esteira para poder fazer a mesma intensidade com que a pessoa treina na rua. Então são treinamentos diferentes, as quais a gente acaba tendo que ter um certo controle. Por quê? O problema da esteira é que muitas pessoas, e não são poucas, elas têm dificuldade em se manter em cima da esteira. É necessário que haja uma capacidade de equilíbrio em cima da esteira e muitas pessoas não têm essa capacidade. Aí o que acontece? Precisa ter o profissional de educação física que entenda esse processo e que possa então, não, esta pessoa vai treinar na rua, esta pessoa pode treinar na esteira. Porque tem um outro detalhe importante. A gente enxerga aqui que tem locais onde a pessoa pode se segurar. Quando a pessoa segura, por exemplo, aqui na frente ou segura aqui do lado, a frequência cardíaca já baixa. Isto quer dizer o quê? Que a intensidade que está sendo administrada para o corpo humano muda, porque o processo de movimentar os braços também gera estímulo para esse corpo, fazendo com que esta intensidade que está sendo feita aqui seja modificada. Então, para esclarecer, né, eu já tinha escutado esse mito. Na esteira a gente pula, a gente não corre. É verdade, então? Porque ao mesmo tempo tu está aqui, tu não está se mexendo, tu está no mesmo lugar. Não sei se tu entendeu. Sim, te entendi. E aí é a questão da velocidade, por exemplo. A velocidade que eu corro na esteira geralmente é 15 km. Tá. Só que esses 15 km em 30 minutos ali dá quase 6 km, né? Que eu faço o HIIT, enfim, isso é papo para depois. Mas na rua parece que eu não chego a 15 km. Por que tem essa diferença? Vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente vai para o desenvolvimento motor, o correr, ele é uma sequência de saltos. Então, se eu vou correr na rua, se eu vou correr na esteira, na verdade, eu estou fazendo uma sequência de saltos em que a gente vai modificando a perna de apoio para que a gente possa se manter em movimento. Essa é a primeira situação. E o caso de tu conseguires correr a 15 km por hora na esteira durante meia hora, e não conseguir manter esse ritmo na rua é justamente pelo que a gente conversava antes. Correr na rua, existe uma necessidade de nós trabalharmos com atrito. Na rua, eu empurro o chão para trás. Na esteira, não. A esteira, ela fica girando e eu tenho que me manter no lugar.
Consequentemente, a intensidade na esteira para 15 km por hora é menos intensa para o meu corpo do que eu tentar fazer 15 km por hora na rua. Essas intensidades vão mudar. E aí a gente entra num papo, Patrick, do pace. O pace. Que é o pace? O pace nada mais é do que o tempo que eu vou levar para fazer 1 quilômetro. Vamos dar um exemplo simples aqui. Vamos imaginar uma pessoa que corre durante 25 minutos e faz 5 quilômetros. Tá. O que a gente vai fazer? Nós vamos dividir 25 por 5, eu chego em 5. Então, qual é o pace dessa pessoa? Ele faz 1 quilômetro em 5 minutos. Consequentemente, a gente tem o pace da pessoa. Então, o pace é o minuto que eu levo para fazer 1 quilômetro. Consequentemente, quanto menor for o pace da pessoa, mais rápido ele está correndo. Quanto maior for o pace da pessoa, mais devagar ele está se movimentando. Então, no papo da corrida, muitas vezes se ouve falar em pace. E é essa a situação. Inversamente proporcional, né? Com certeza. Eu tinha muita dificuldade de entender isso no início, depois que eu fui entender. Quanto menor o pace, mais veloz tu tá. Isso. E como a esteira pode ajudar para quem quer correr na rua, por exemplo? Pega ritmo, força, resistência, como funciona? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, muitas vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de correr na rua. Por quê? O impacto é maior, o esforço é maior. Então, se eu começar na esteira, onde eu tenho menos impacto, menos exigência fisiológica, eu consigo ir adaptando o meu corpo para um próximo estímulo qual eu vou fazer. Então, eu posso começar treinando na esteira e depois eu migro para a rua. Porém, para que eu consiga manter as mesmas intensidades, eu vou ter que ou correr um pouco mais rápido na esteira, ou gerar uma pequena inclinação na esteira, capaz de representar o esforço que eu vou fazer na rua. E para isso, a gente tem aqui no curso de Educação Física toda uma análise que é feita para poder auxiliar o aluno, o atleta, que vai depois, então, fazer atividade na rua. Por exemplo, essa esteira aqui, se a gente quiser elevar ela, e aí a exigência vai ser maior. Sim. Quanto maior for a inclinação da esteira, maior vai ser a exigência fisiológica. Por quê? Porque eu já não estou mais me deslocando num ambiente plano. Eu agora preciso fazer um esforço como se eu estivesse subindo uma lomba. Consequentemente, o esforço que eu vou fazer é muito maior. Os estímulos musculares são muito maiores. Então eu vou ter que exigir um pouco mais, não só da musculatura periférica do indivíduo, que é os músculos efetivamente que fazem o movimento, como também vou fazer exigências centrais na pessoa. Quais são essas exigências? Do sistema cardiorrespiratório. Eu preciso fazer estímulos diferenciados para esse processo pulmonar e estímulos diferenciados para esse processo cardiovascular, desse coração mais os vasos, para que eu possa ter uma capacidade de me deslocar de forma mais efetiva. E para finalizar, né, quem está começando agora, por exemplo, quando tu começa a correr na esteira, caminhar, tu sente a diferença quando tu sai da esteira. Tu desce ali no chão e aí teu corpo fica meio bambo. Para quem está começando, a ideia mesmo é caminhar, pegar concentração para entender o corpo e também, se tu tem uma lesão no ligamento, né, por exemplo, joelho, tornozelo, o ideal nesses primeiros estágios é caminhar, né? Vamos pensar em algumas coisas. Quando nós estamos... Tem muita gente que sobe na esteira, corre e pula da esteira. O que o teu corpo está fazendo? Ele está se movimentando. Quando eu pulo da esteira, a intensidade via inércia é continuar se movimentando. Então a pessoa fica um pouquinho bamba. O que acaba acontecendo? Para esse início, o ideal seria eu começo o treino já em cima da esteira, eu paro a esteira e fico em cima dela um tempinho para poder fazer com que o meu corpo pare de ter essa sensação de movimento. Essa é a primeira coisa que se faz, em vez de simplesmente pular da esteira e sair bamba lá, isso é muito comum, né? Conforme a gente vai treinando e vai ganhando condicionamento, e vai ganhando equilíbrio, e vai ganhando capacidade,
Nós vamos continuar tendo essa sensação, mas ela vai ser muito menor porque a gente adaptou o corpo a esse sentido. E quando a gente pensa em lesão, recuperação de lesão, nós temos que pensar sempre em iniciar devagar e ir crescendo conforme necessidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que fazer pós-lesão é mais negócio fazer uma atividade na esteira, onde o impacto é menor e a exigência fisiológica, a exigência que o meu corpo está tendo é menor, do que iniciar na rua. E aí, conforme nós vamos ganhando condicionamento, a gente pode ir migrando então para a rua, porque daí os impactos são maiores, as exigências musculares são maiores, na rua tem buraco, coisa que na esteira não tem. Esse trabalho de propriocepção precisa ser bem feito, que é fazer com que o corpo mande informações das pernas para cima para que eu tenha um bom equilíbrio e não corra o risco, por exemplo, de cair na rua. É muito papo legal e quando a gente fala de educação física, fico muito motivado. Por exemplo, sobre a esteira, tem tantas coisas para perguntar, mas o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha esclarecido um pouco das dúvidas. Eu não vou correr agora, tá? Porque daqui a pouco eu vou voltar para a TV, não posso estar suado. Mas, Galipe, muito obrigado novamente por ter participado do Papo de Esporte. É uma honra. Eu que agradeço e as portas estão sempre abertas. Venham para cá, vamos conversar sobre essas questões que são maravilhosas. O Papo de Esporte de hoje vai ficando por aqui. Até amanhã.